Muito bem, estamos começando o nosso programa o BH Todo Dia, aqui no canal Viver Brasil. Muito obrigado pela sua audiência e eu sempre começo, dizendo aquilo, boa noite para quem é de boa noite, mas também boa tarde para quem é de boa tarde, bom dia para quem é de bom dia e boa madrugada para você que é curiango, curianga da madrugada. Sabe por que eu falo assim? Porque o nosso programa tem horários alternativos, diferentes, dentro da grade da programação do canal Viver Brasil. E além disso, a gente também está no YouTube. E agora no YouTube você pode nos assistir em qualquer lugar do mundo. De repente você está no Japão, alô para você, não é? Você está na Europa, na África e por aí vai. Grande beijo e abraço para vocês, tá bom? Esse é o nosso BH Todo Dia, que hoje vai falar de solidariedade, hoje vai falar também de inteligência e hoje vai falar de maturidade. Tudo isso com convidados que eu vou apresentar daqui a pouco. Sabe por quê? Porque agora, maestro, roda a vinheta. Muito bem, estamos começando o nosso programa BH Todo Dia e eu já te chamo ali, para o meu Instagram. Apareceu isso, muito bem, produção. Elias.sunshine. É sunshine mesmo, o sol brilha para todos e todas. Sunshine para você, tá bom? Mas eu gostaria de chamar a atenção das redes sociais do canal Viver Brasil. E aí são várias, eu destacaria duas. Primeiro, o nosso Instagram, e ali no Instagram você vai ver fotos, você vai ver imagens em movimento, novidades, os nossos convidados, tudo isso para você. E quem é que não gosta de ver os bastidores da televisão? Todo mundo tem curiosidade. Você vai descobrir que sem fita crepe não tem televisão no Brasil. Combinado? E a outra rede social que eu gostaria que você fosse lá, inclusive porque a gente está encerrando a nossa pesquisa, é o nosso Twitter. E o Twitter sempre tem, toda semana, uma pergunta para você. Nós estamos vendo aí que nós temos o número de casos de Covid está aumentando. Claro que estamos vacinados. Estamos mesmo? Você já vacinou? Pois é. Então, os sintomas são bem menores. Mas mesmo assim, a gente tem um número de pessoas contaminadas que aumentou. E aí, você acha importante a volta do uso de máscaras? Sim ou não? Dê sua opinião, fique à vontade. Vá lá no @viver_Brasil. É o nosso Twitter para a gente conhecer um pouco da sua opinião sobre esse assunto que é muito importante e a gente quer discutir com você. Combinado? Muito bem, o nosso programa BH Todo Dia está no canal Viver Brasil desde a sua estreia. Começamos em novembro do ano passado no YouTube e a partir do dia 10 de janeiro deste ano, a gente começou também na NET Claro, canal 9 ou 527. E aí eu preciso mandar um alô especial para cidades em Minas Gerais que nos acompanham agora ao vivo. Primeiro Belo Horizonte, é claro. Depois a simpática e histórica Sabará. Tem ainda a charmosa Nova Lima, aqui pertinho de BH. Duas cidades também que nos acompanham, muito importantes para a economia da região metropolitana, Betim e Contagem. Depois a gente pega o caminho para o Rio de Janeiro e eu mando um alô para Juiz de Fora. Tem Ipatinga, no Vale do Aço, Governador Valadares, também no Vale do Rio Doce, e para fechar o Triângulo Mineiro, Uberaba e Uberlândia, cidades do agronegócio importantes para Minas, mas importantes para o Brasil, tá bom? E você que está no YouTube, aproveita agora esse momento, vai lá no chat, coloca o seu nome, diz o seu bairro, diz a sua cidade, o seu país, de onde que você nos acompanha e também quero a sua opinião sobre a programação do canal Viver Brasil. Lembrando que o BH Todo Dia é uma revista sobre Belo Horizonte, com cultura, com comportamento, com negócios e por aí vai. E é de BH para o mundo. E aí eu aproveito sempre para lembrar que, para construir essa revista, a gente precisa de pessoas e personalidades. E vou apresentar para você os convidados de hoje. Primeiro do meu lado, violeiro danado demais da conta, que é muito bacana, ele que está participando aí de uma feijoada solidária, ele vai contar isso pra gente, e eu tenho o prazer de receber pela primeira vez aqui no canal, nosso querido Pereira da Viola. Obrigado, Pereira. Salve, salve, Elias, um prazer, quanto tempo, né? Rapaz. Já era hora. Já era hora, muito obrigado, viu, Pereira? Eu é que fico extremamente agradecido, pelo convite, de estar aqui junto com personalidades importantes, e dizer que é sempre muito bom te encontrar. Obrigado, viu? E obrigado por trazer a viola. A viola, sem ela, não tem jeito, vem só o Pereira, da viola fica só pela metade. Muito bom. Vamos então acompanhar os outros, convidados ali no palco, onde as estrelas também se encontram. Tenho o prazer de receber aqui, ele que faz esse trabalho super legal, o Eduardo Assunção, ele é coordenador da Mensa Brasil em Minas Gerais. A Mensa é uma associação que ajuda, auxilia, trabalha junto com pessoas que têm um QI mais elevado e que é um problema também, E aí a gente precisa desse acompanhamento. Então, Eduardo, primeiro, obrigado pela presença, viu? Isso aí, Elias. Eu que agradeço aí pela oportunidade, em nome da Mensa, da gente poder
tá divulgando aí a associação. É sempre um prazer para a gente aí estar falando disso e tá, né, tentando conseguir aí mais membros, né, para crescer. E amanhã vocês têm uma reunião que você vai explicar para a gente, né, aberta ao público, para quem tem mais de 17 anos. Sim, né? Amanhã a gente vai fazer um teste em todo o Brasil. Isso. E em BH é uma das cidades. A gente não divulga o local, mas muito bem, tranquilo. Quem se inscreveu, eles já estão sabendo. Muito bom. A gente vai aguardar todo mundo lá. Tá. Obrigado, viu, Eduardo? Muito bom. E ali, ao lado do Eduardo, uma pessoa que é referência para mim, para nós que trabalhamos na comunicação. Não é? É uma figura fantástica, tem um conhecimento enorme, faz parte da história da comunicação, não só em Belo Horizonte, Minas Gerais, mas no Brasil. Estou falando do radialista, que é da Rádio Itatiaia, também da TV Horizonte, minha querida TV Horizonte, grande Assir Antão. Obrigado pela presença, Assir. Elias, alegria de estar aqui com você nesse dia, né? E participando do programa, com todo prazer. Muito obrigado, viu, Assir? Muito bom. E agora nós vamos colocar no papo também ele que está por link, não é, para participar com a gente, que faz um trabalho super interessante. É da empresa Mature. A Mature, ela trabalha com a capacitação, recolocação de pessoas com 50 anos, mais de 50 anos. E esse é um público que tem sido muito requisitado pelo mercado. Não é? Por causa da maturidade, por causa da sua inteligência emocional também, né? A experiência de lidar com as pessoas, habilidades socioemocionais. E é o nosso convidado, o Morris Litvak, que está por link conosco. Tudo bem, Morris? Tudo bem, você? Olá, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E estou muito feliz não só de participar, mas de poder trazer esse assunto que é tão importante e ainda não é tão falado assim. Acho que vai ser um ótimo papo. Muito bom. Morris, eu vou aproveitar que você está por link e vou começar contigo, não é? Belo Horizonte, como é que é a sua relação com BH? Você já veio em Belo Horizonte? Como é que fica de marcado para você da nossa cidade? O que é? Eu adoro Belo Horizonte, eu sou de São Paulo, estou em São Paulo agora, mas vou bastante para BH. Sou fã da cidade, principalmente das pessoas, né, dos mineiros como um todo. Eu vou bastante para Belo Horizonte a trabalho, mas também tenho muitos amigos, conhecidos, e é sempre muito agradável. Eu adoro o clima de Belo Horizonte, que é um clima bem gostoso, sim, bem ameno. Eu acho a cidade assim muito gostosa, né? Para quem está acostumado com São Paulo, é uma cidade mais tranquila, mas principalmente o povo. Eu me sinto sempre muito acolhido e isso faz toda a diferença. Eu gostei de você falar BH. Eu acho que ele já é dos nossos, hein, Pereira? Com certeza. Essa intimidade assim com a cidade é boa. Você falou do clima. Olha só, Morris, eu vou pedir aqui para o Assir Antão contar uma história, porque Belo Horizonte é conhecido como cidade jardim, né, Assir? É verdade. E nós tivemos um compositor carioca famoso que teve morando aqui um tempo por causa de problema de pulmão, não teve? Foi o Noel Rosa, né? O Noel Rosa esteve aqui praticamente no início dos anos 30, né? Quando o rádio se iniciava, a vida boêmia da cidade ainda era muito pouca, mas já era uma vida boêmia. E o Noel veio ficar aqui na casa de um parente na floresta para se curar de uma tuberculose. As pessoas vinham muito a Belo Horizonte para isso. Porque né? Belo Horizonte era a cidade indicada para tratamento de tuberculose. Isso. Né? Uhum. E então ele veio aqui. Mas ele não é claro aqui, que, né? É claro que ele se enturmou com o pessoal, né, aqui. Boemia? O Zeno Santa Rosa foi amigo dele aqui naquela época, né? E que estava começando a Rádio Mineira praticamente, etc. Então ele ia para o rádio, já ia para o boteco e etc. Voltou para o Rio de Janeiro com uns quilinhos a mais, mas não estava curado. Como é que cura de tuberculose, né? Acompanhando a turma da boemia, né, Pedro? Aí é difícil. Aí é difícil, né? Tem um caso muito interessante que se passou com ele aqui na Rua da Bahia, ali esquina com Tamoios, né? Sim. Um cavaleiro naquela época, um policial a cavalo, né? Fez uma abordagem a ele e ele teve que cantar uma música para dizer que era o Noel Rosa. É mesmo, para comprovar que era o Noel. O cara falou, então canta uma música do Noel aí para mim, senão eu não te prendo. Teve que cantar uma música. Morris, tá vendo? O clima de Belo Horizonte tem uma explicação, né? As montanhas, era uma cidade muito arborizada, isso de certa forma se mantém, né? Claro que não dessa forma, né, como era, mas você tem razão, o clima nosso é diferenciado.
Com certeza, é uma delícia. E a vista, né? Você poder ver as montanhas no horizonte, para mim, eu acho maravilhoso. Muito bom. Agora, Morris, todo mundo fala do nosso pão de queijo, né? E aí, você já teve essa oportunidade? Porque o que vocês têm em São Paulo, me perdoe, mas isso não é pão de queijo. Pois é, né? Eu adoro pão de queijo e com certeza sempre que eu estou em Belo Horizonte eu como pão de queijo, um queijinho também, um doce, enfim, adoro comer e sou fã de pão de queijo. Mesmo aqui de São Paulo eu como, mas o de BH, de Minas, é inigualável. Tá bom. Algum lugar em Belo Horizonte que te marca assim, Morris? Olha, eu gosto muito sempre de visitar o centro da cidade, né? Porque sempre tem muita história. Então eu gosto do Mercado Central, gosto olha de só, hein? ver também o pessoal ali, né, se movimentando e tal. Então eu gosto bastante do centro de BH. Eu sempre acho agradável, né? Tranquilo, assim. Durante o dia tem muito movimento, mas dá para circular uma boa. Tá bom, muito bom. Gostei, hein? Boêmio, né? Mercado Central, né? A gente sabe o que é, né, Assi? Muito bom. Pereira, agora é contigo. E aí, Opa, vamos Belo lá. Horizonte, como é que é a sua história com BH? Belo Horizonte, eu vim para cá no início da década de 90. Você nasceu onde, Pereira? Eu nasci numa comunidade quilombola chamada São Julião, no município de Teófilo Otoni, onde atualmente eu estou morando lá, né? Ah, você voltou para lá? Assim que começou a pandemia, eu vazei, né? Olha que barato, hein? Recarregar as energias exatamente. também, né? Só que a intenção era de chegar lá e descansar e tal, né? Mas aí o prefeito da cidade lá, que é muito amigo nosso lá da família, assim que soube que eu estava lá, vem para cá. Tem que ficar, vamos fazer uns projetos Isso, juntos. e aí eu tive que assumir a Secretaria de Cultura lá. Não acredito. Durante esse tempo. Saí barato. Agora, uns 20 dias atrás, Parabéns, né? Falei, viu? não, o que me espera é a estrada, né? Mas é legal esse desafio, é legal. Nossa, o que tem eu ocupar. aprendi nesse período aí, ou seja, todo esse período da pandemia eu estava como gestor cultural lá, né? Puxa vida, hein? E foi muito bacana, assim, foi naquele momento que estava chegando a Lei Aldir Blanc, então foi um desafio, né, dos mais, assim, um monte de cabelo branco que a mais. Mas você veio para Belo Horizonte com que idade? Isso, eu estava com 20 e poucos anos, 29 anos, né? E Assustou assim, muito com essa cidade? Não muito. Tem uma coisa que eu gosto muito de Belo Horizonte, né, que é esse sentimento de interior que tem em Belo Horizonte, né? E eu ficava abismado, porque muitas vezes eu parava ali na Praça 7, por exemplo, né, e olhava, tinham várias pessoas em pé conversando um com o outro, né? E você não vê isso em São Paulo, né? Isso o Morris lá que me ele desculpe, sabe, né? não, mas ele sabe disso, né? Mas era comum isso, né? No centro ali, na Praça 7, né? Então aquilo me encantava muito, né? Então existia essa relação, né, com apesar de grande, tinha algo do isso, interior tinha algo ainda. de interior. Então, e eu sempre morei assim, minha última estadia aqui em Belo Horizonte de morada foi no bairro Santa Teresa, né, que assim para mim bairro né, tradicional da boemia. Aliás, foi a última vez que a gente se encontrou, né, foi no Santa Teresa, isso mesmo, né? na apresentação da sua filha de dança. Isso, exatamente. Como é que tá ela? Tá dançando? Tá ótimo. Essa parou de dançar, mas a outra, que são gêmeas, né? Isso. A outra tá fazendo, tá cursando mestrado em música na USP, né? Parabéns, hein? A Bartira, né? Então, cresceu. Tá demais. E cantando muito, cantando lírico, né? Olha, que lindo, então hein? Tá demais, né? E essa minha relação com Belo Horizonte, assim, eu sinto como se fosse a minha segunda casa, realmente, né? Eu adoro Belo Horizonte e como ele falou, né? Para mim, o mercado é o lugar. É o lugar. Fígado com giló. Com giló, meu filho, não tem para ninguém, Muito né? bom. Pereira, quando sai de Minas Gerais, o que você sente falta, assim, daqui? Eu sinto falta dessa tranquilidade, né, de início que o mineiro tem, né? A gente, quando entrou, inclusive, aqui, a gente falou disso, eu mais a Lília ali, a gente falando disso, quer dizer, o mineiro tem uma harmonia na sua forma de andar, na forma de conversar, na forma de olhar, né? Que eu acho que quando a gente sai, a gente sente falta disso, né?
Eu gosto muito desse lugar, né? Legal. Me ajuda aqui. Olhando para o Eduardo, o pouco que a gente, né, tem de contato com ele, você diria, Pereira, que ele é de Belo Horizonte, ele é do interior, ou ele é um forasteiro das Minas Gerais? O que você acha, hein, Pereira? Eu diria que ele é capixaba, né? Capixaba? Gente, olha que definição interessante. Ele Não foi... não, Eduardo, não. Já me disseram isso, que algumas pessoas acham que eu tenho um sotaque diferente, né? É mesmo? Mas eu não sou de BH, Você é danado não. para sotaque, hein? Poxa, que ouvido. Mas eu não sou de BH, não. Eu sou de Timóteo. Timóteo. Rapaz. Você vê a diferença, né? Quem é de Timóteo, fala Timóteo. Não é Timóteo. Não é Timóteo, né? A gente fica bravo, hein, quando fala Timóteo. Mas... Como é que vocês vêm para cá? É a família que vem? Você vem sozinho? Eu vim sozinho. Eu tinha 19 anos. Eu vim para trabalhar mesmo. Eu tinha... Na cara e na coragem. Na cara e na coragem. Morando em República. Sim. E eu tinha feito um curso técnico, né, de microinformática, então... Tava muito bom nessa época, tá bom até hoje nessa área. Essa área bomba, né? Eu lembro que eu tava numa lan house cadastrando meu currículo e antes de eu terminar o cadastro, que eram várias páginas, uma pessoa me ligou já querendo me contratar. Para vir para Belo Horizonte? Não, eu estava em Belo Horizonte. Eu vim primeiro, eu vim sem trabalho. Sim. E, né, a minha irmã tinha acabado de formar em psicologia. E aí a gente falou disso. E ela tinha... Aí ela estava morando aqui em BH, numa República. Ajuda, né? Isso. Aí eu vim morar com ela. Assustou muito com essa cidade? Então, eu já conhecia BH. Eu vinha muito aqui quando eu era criança. Eu já gostava muito. Inclusive, quando eu era criança, eu falava com a minha mãe que eu ia morar em BH quando eu crescesse. Que bom, hein? E aí isso aí foi realizado, né? E aí, desde então, eu sempre trabalhei com TI mesmo. E eu já me envolvi um pouco com carnaval também. Eu sou presidente do Bloco do Torresmo. A gente nem tinha conversado disso. Não acredito! Tem samba ali, hein, assim? Esse capixaba de Timóteo tem samba no pé. Turião aí. E agora eu tenho uma empresa de TI, né? Eu presto serviço aí junto aos meus parceiros aí. Eu estou tendo um projeto na MRV agora. Muito legal lá. Quando sai de Belo Horizonte, o que você sente falta? Então, eu já saí algumas vezes, né? Mas me marcou muito uma vez que eu fui trabalhar em São Paulo. E para mim, eu estava pensando assim, agora eu estou fazendo uma evolução na minha carreira, né? Porque a gente sai do interior e vem para a capital. Mas São Paulo é o polo, né? De TI, de tecnologia, dessas coisas. Mas eu não adaptei não, viu? Não. Eu sentia muita falta, mesmo assim, principalmente você sai do trabalho, e aí você... vai no barzinho, às vezes, sozinho, você conhece o garçom, você faz uma amizade lá na hora. O boteco de BH fez falta. Cara, lá em São Paulo, assim, São Paulo... Vai morar em Brasília. Então. Nossa, boa lembrança, boa lembrança. São Paulo é muito grande, eu acredito que deve ter esse tipo de experiência lá em algum lugar, mas no lugar que eu estava morando não tinha, então isso foi um pouco, assim, deprimente. Essa intimidade com o garçom é boa, né? Você tinha que planejar demais para sair com seus colegas de trabalho, não era uma coisa fácil, Nosso assim. planejamento aqui é rápido. Vamos tomar uma, vamos. Vamos pro já mesmo tá lugar lá. ali, né? Esse negócio do garçom dá até música, né, Pereira? O Skank tem lá, ó, chefia, amigão, tio, brother, camarada. Sim. Muito bom. Agora você vai me ajudar com a CIR. Olhando para a CIR, né? Depois de todo esse currículo dele, o que você diria? Será que ele é de Belo Horizonte? Será que ele veio do interior? É de fora? O que você acha, Eduardo? Deixa eu pensar. Eu acho que é de Belo Horizonte, né? Belo Horizonte? Claro. E aí, a CIR? Acertou? Pois é, acertou, claro. Boa! Acertou, Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade muito gostosa, maravilhosa. Nos últimos tempos anda muito maltratada. Sim. Né? Para quem conheceu a cidade melhor, você vê hoje uma cidade está muito maltratada. Principalmente o centro da cidade está... Não, e a gente tá não é só Belo Horizonte, não. Todo o centro da cidade você... Está meio jogado. Está meio né? jogado. As lojas fechadas, né? Você vê no Rio de Janeiro, São Paulo, a mesma coisa. As coisas parecem que acontecem iguais nas capitais. Você chega em Salvador também, eu vi em Salvador também, achei os bairros o centro mais nevrálgico de Salvador também sofre da mesma coisa. Então, mas Belo Horizonte ainda é uma cidade que tem característica boa, né? Eu estava falando aqui de um momento, de uma época em que as pessoas ficavam em pé na Praça 7, em frente ao Café Nice, Café Pérola, conversando. Jogando dama. E jogando porrinha. Porrinha. Né? E jogava placa de carro. Placa de carro? Placa de carro. Quando não tinha nada, vamos ver que a placa que vem lá, agora vai ser o cachorro, vai ser não sei o quê e tal. Os caras, eles apostavam tudo ali na esquina. No centro da cidade. E tinha pessoas assim, você encontrava desembargadores, encontrava políticos, encontrava
né? Vamos dizer assim, era o centro da conversação. Isso. Né? Era ali. E, infelizmente, isso acabou, porque a violência, né? Segurança. Né? As leis que fizeram na cidade também. Né? Nós temos uma lei na cidade que proíbe, se você ter, por exemplo, anúncio luminoso. Isso. Então, você escureceu a Avenida Afonso Pena. A Avenida Afonso Pena hoje é escura. Porque não tem o anúncio luminoso ajudava a emoldurar a cidade, a cidade ficar bonita, gostosa à noite. Hoje não. 6 horas, 7 horas da noite agora nesse inverno, você já vê a cidade praticamente escura. Escura. Né? Isso causa uma insegurança, causa insegurança né? muito grande. Então, você vê o Café Nisso fechando 7 horas da noite, que ficava até 1 hora da manhã. É mesmo. Né? O Café Palhares, ontem a gente recebeu a turma aqui. O Café Palhares não fechava a porta. Não, 24 horas. Hoje, ele 9 horas da noite já fechou a porta. Isso. Não, quer dizer, essas coisas, né, que foram atrapalhando a vida da cidade, e a cidade não é mais aquela mesma, que não tem aquela mesma cortesia, aquela mesma coisa gostosa, não tem mais, infelizmente não tem. Assim, Na greve fechou. Quando você sai de Belo Horizonte, o que você sente falta? Assim? O torresmo. Muito bom. Ó o bloco do torresmo aí. Ó. Você sabe por quê? Você vai para o Nordeste, não tem torresmo. Sim. Né? No Rio de Janeiro você encontra um torresminho ainda e tal, e etc. Né? O Rio de Janeiro ainda tem, por causa da zona da Mata Mineira, que se confunde muito com o interior do Rio de Janeiro, então nós temos mais ou menos a mesma gastronomia. Isso, né? Do tutu de feijão, da carne desfiada, e essas coisas todas. Mas, infelizmente, né, e ainda você encontra o torresmo. Mas igual o nosso, Mas não. igual o nosso, então não tem. E quando eu vou para o Nordeste, quando você faz uma viagem para fora de Minas, em outros lugares, você sente falta do torresmo. Eu sinto falta. E lá no Nordeste tem que tomar cuidado, porque tem uma tripa frita que eles parece com torresmo, mas não é torresmo, é tripa frita. Tem que encarar, é difícil. Né? É verdade. Muito bom, nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco. O nosso convidado Morris está ali em São Paulo, né? Vai participar do próximo bloco. E no próximo bloco a gente vai entrar um pouco nessa questão das pessoas com mais de 50 anos. Nós estamos falando um pouco da memória da cidade aqui, e essa memória é construída por essas pessoas, né? E aí, esse espaço para essas pessoas no mercado de trabalho, como é que anda? Será que ainda há muito preconceito, né? O que a gente chama de idadismo, né? O preconceito por causa da sua idade? Vamos saber disso no próximo bloco, tá bom? Vamos para o intervalo. Maestro, nossos comerciais, por favor.